vamos fazer um resumo do curso de Apocalipse. São 9 livros, então eu vou dividir esse resumo por livro. Então serão mais ou menos 20, 25 minutos por cada livro. No material didático que eu disponibilizei aí para vocês, onde está interpretando o Apocalipse versículo por versículo, no livro 1. Bom, como introdução, eu coloquei aí as escrituras da igreja primitiva e a volta de Jesus. Então, eu passei uma cronologia dos livros do Novo Testamento, ok? Então está ali o primeiro livro a ser escrito foi a Epístola de Tiago, em 45 depois de Cristo, depois a Epístola aos Gálatas em 49, ok? Então até esse período, você no ano 49, a Epístola de Tiago, a Epístola de Gálatas, eles praticamente não têm nenhum ponto sobre escatologia. Tiago dá um conselho sobre nós sermos vigilantes até a volta do Senhor e só. Bom, eu destaquei ali em vermelho 1º e 2º Tessalonicenses, porque segundo essas duas epístolas, elas já tratam de escatologia. 1º Tessalonicenses fala do arrebatamento, capítulo 4, né? E 2º Tessalonicenses fala no capítulo 2 da vinda do anticristo, sendo precedida ou ocorrendo ao mesmo tempo que a igreja é arrebatada. E depois outros, o Evangelho de Marcos, Mateus, 1 Coríntios. Então, quando você tem o Evangelho de Mateus, você já tem um sermão profético longo, tá ok? Bem detalhado. É claro que os apóstolos, eles ouviram, mas eu estou falando de literatura que poderia estar nas mãos de alguém que aceitasse Jesus. Então, a literatura básica que eles tinham, veja, até o ano 50, quando as epístolas de Tessalonicenses são escritas, o material que eles tinham era o Antigo Testamento, que eles chamavam de Tanakh, ok? Bom, e foi prosseguindo. O Evangelho de Lucas também botei em destaque, porque ele traz também 2 sermões proféticos diferentes de Mateus, que tem um foco diferente para nós podermos entender. E depois eu destaco ali o Apocalipse de João, que foi o último livro a ser escrito de todos esses, tá ok? Bom, depois, iniciando o Apocalipse em si, eu coloquei aí a saudação inicial, quando o livro começa dizendo revelação de Jesus Cristo. Então, nesse ponto, eu explico para vocês qual o significado de revelação. Tá bom? O termo grego, Apocalipse, ele deriva de apo, que se traduz por afastar, e calipse, que se traduz por sombra, ou seja, afastar da sombra, afastar da obscuridade. Então, a palavra escolhida na nossa língua é revelação. Considera-se um sinônimo de apocalipse, tirar da sombra, revelar. Porque revelar é trazer um mistério ao homem, ok? Logo, tirar da sombra. Então, foi considerado um sinônimo. Bom, eu coloquei aí para vocês também, na página 3 desse resumo, o termo hebraico que normalmente se traduz por revelar, que é o termo legalot. Por exemplo, Daniel 10:1, Daniel lá foi revelado, ok? Mas se você comprar o Novo Testamento em hebraico, você vai ter o livro de Apocalipse. E os hebreus, eles não usam, ok, o termo revelação. Normalmente eles gostam de usar visão. Tanto que em Isaías, né, vai ter diversas visões, Ezequiel. Por isso eu coloquei aí que no Novo Testamento hebraico, eles colocam Risaion, ok? É o termo que se traduz por visão. Então, em hebraico está lá Risaion e Yeshua Hamashia, que se traduz por visão de Yeshua Hamashia, ou visão de Jesus Cristo, ok? Que ele concede a João. Bom, no capítulo 1 do primeiro livro, desse resumo, nós estudamos do versículo 1 até o versículo 8, onde tem uma saudação e onde também se fala das 7 igrejas da Ásia, usando simbolismos,
principalmente no castiçal, para simbolizar as igrejas, e na estrela, para simbolizar os pastores. O capítulo 2 do material didático, aí eu falo sobre o arrebatamento de João. Então João, ele vai sofrer um primeiro arrebatamento, vai passar por um primeiro arrebatamento para ele receber essas revelações, ok? E assim ele começa a ter, que é o item 3 do material didático, visão de Jesus Cristo. Então ele vê, em primeiro lugar, as igrejas que existiam nos dias de João. Existiam aquelas 7 igrejas, elas são conhecidas, algumas delas foram fundadas pelo apóstolo Paulo, como a igreja de Éfeso, ok? É a primeira das 7 cartas. Essas igrejas existiam naquele período, mas o segundo ponto que eu coloquei aí, 7 eras da igreja de Jesus. Essas 7 igrejas, elas representam 7 eras. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, a igreja perseguida pelo Império Romano, a igreja de Pérgamo é a igreja perseguida pela igreja católica, que tem como destaque lá o Balaão de Pérgamo, que nós vamos falar mais à frente. A igreja de Tiatira também é o período que a igreja de Jesus está sofrendo perseguição pela igreja católica, quando a igreja católica lá tem uma falsa profetisa chamada Jezabel. Nós veremos o simbolismo disso. E depois prossegue com a igreja de Sardes, que é no período da Reforma, Filadélfia, que é no período das missões, do século XVIII, XIX, e a igreja de Laodiceia, que é a 7ª e que é considerada a igreja do século XX e XXI, a igreja da última era. Ok? Bom, depois nós passamos para estudar o capítulo 2, onde tem a mensagem à igreja de Éfeso. Qual foi o destaque que eu coloquei? Eu coloquei 6 destaques no estudo da igreja de Éfeso. O templo de Diana, porque o templo de Diana ele era o grande centro de culto naquela época. Semíramis, ela era mais adorada do que Nimrod, tá bom? Como hoje a Maria dos católicos é mais adorada que o Jesus dos católicos. Nós vimos que os templos pelo mundo dedicados a Maria são em quantidade muito maior do que Jesus, ok? E essa Diana dos Efésios, que é Semíramis, ela vai ser organizada mais à frente na Igreja Católica como Maria. E eles não fazem isso de maneira escondida não, porque Diana, Semíramis, era adorada em que cidade? Na cidade de Éfeso. No ano 431 da era cristã, a Igreja Católica faz um concílio na cidade de Éfeso e pega todos os títulos de Semíramis, de Diana, e coloca em Maria, como Nossa Senhora, Rainha dos Céus, Mãe de Deus. Ok? Bom, o segundo ponto, Jesus se apresenta como aquele que tem na sua destra ou à sua direita as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores. Irmão, aqueles pastores, apesar de aquelas igrejas que existiam na Ásia estarem vivendo dificuldade, aqueles pastores eram homens de confiança de Jesus. Por isso está dizendo que eles estão à sua mão direita. Em terceiro lugar, aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, Jesus Cristo tem uma intimidade com a igreja, as igrejas, né, simbolizada nos castiçais. Jesus Cristo elogia a igreja de Éfeso, que diz que ela colocou em prova os apóstolos. E você descobrir os falsos apóstolos, quem é de fato apóstolo, não é fácil, né? Você tem que conhecer os critérios. O apóstolo, por exemplo, ele tinha que ser uma testemunha da ressurreição de Jesus. Senão ele não poderia ser apóstolo. Quando o apóstolo Paulo defende o seu apostolado, ele diz: eu vi o Cristo ressurreto. E o apóstolo Pedro havia colocado a regra, inspirado por Deus, que o apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular de Jesus ressurreto. Por isso que Matias apareceu com outros que participaram, viram Jesus ressurreto, podiam ser apóstolos. E o apóstolo Paulo diz: eu vi Jesus ressurreto. Por isso que estão surgindo muitos apóstolos que não são testemunha ocular da ressurreição de Jesus, então de fato não podem ser apóstolos. E a igreja de Éfeso era bem doutrinada e conseguiu descobrir os falsos apóstolos. E diz que essa igreja trabalhou pelo nome de Jesus e não se cansou.
realmente a igreja do primeiro século, ela teve um grande crescimento. Nero, a quantidade de mortos era muito grande, porque haviam muitos cristãos, ele incendiava os cristãos para iluminar seu jardim, fazia espetáculos diários, né, com os cristãos no seu circo. E depois também de Nero, entre o ano 68, quando terminou a perseguição de Nero, até o ano 89, quando começa a perseguição de Domiciano, em que João será preso, nesse período, novamente, a igreja cresceu muito, houve muita obra missionária. Então, a primeira igreja realmente trabalhou muito. Porém, Jesus Cristo diz que ela deixou a primeira caridade, lembrando que caridade é a tradução do grego amor divino. Então, ela deixou o primeiro amor, não era o defeito dessa igreja. Bom, a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Bom, o que se destacou nessa igreja? A era da igreja de Esmirna, ela começa a partir do segundo século e ela é cercada de perseguições, tá bom? São perseguições que vão durar até Constantino. E são 9 grandes perseguições, contando a de Domiciano no ano 89. Tá bom? E essas perseguições, elas eram caracterizadas por dar uma chance aos bispos e pastores de não morrer. Bastava eles sacrificarem um animal, participarem de um culto de possessão demoníaca, e então eles não morreriam, senão o pastor era morto. Infelizmente, muitos bispos e pastores, diz a história, que eles aceitaram, e aquele foi um problema grande que essa igreja vai ter, porque essa igreja terá que rejeitar esses pastores. E são esses pastores que vão organizar a Igreja Católica na perseguição de Diocleciano, entre eles Eusébio de Cesareia. No livro que foi publicado na CPAD, de autoria dele, a introdução mesmo diz que ele foi preso na pior perseguição, onde só escapava quem adorava o demônio para não morrer. E ele foi um dos tais, infelizmente. Junto com outros pastores e bispos que adoraram o demônio para não morrer, Constantino organizou a Igreja Católica, que imediatamente vai perseguir as outras igrejas. Então esse período é um período de uma igreja muito fiel, só que essa igreja vive nas catacumbas. E tem uma igreja infiel que funciona lá em Roma, normalmente funciona no Império Romano, normalmente. Bastava eles adorarem o demônio para não morrer, ok? Bom, Jesus Cristo, ele se apresenta com o título primeiro e último, que foi morto e reviveu, e era uma grande esperança para os verdadeiros cristãos. Nesse período, a história relata uma igreja pentecostal que era chamada de Nova Profecia. A Igreja Católica critica muito essa igreja. Eusébio de Cesareia critica muito essa igreja, porque, claro, Eusébio de Cesareia, um homem que adorou o demônio para não morrer, ele não seria pentecostal, ele não tinha essa virtude do Espírito Santo, tá ok? Bom, Jesus Cristo anunciou também que eles teriam uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias normalmente é contada sendo a perseguição de Diocleciano, que foi a pior de todas as perseguições. As igrejas foram incendiadas, destruídas. Eles fizeram realmente um plano para destruir todos os pergaminhos. Um bispo que fosse preso, ainda que ele aceitasse adorar o demônio para não morrer, ele tinha que trazer todos os pergaminhos para queimar. O plano era acabar com a literatura cristã, as epístolas, né? E assim eles acreditavam que acabariam com o cristianismo. Bom, não deu certo, tá bom? Não deu certo. E aí nós dizemos que o plano do inimigo mudou, porque ele vai então criar uma igreja corrompida, que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica, que é com certeza absoluta a Igreja Católica, tá bom? E essa igreja, ela tem a missão de difamar o cristianismo, porque o historiador, o ateu, o agnóstico, aquele que estuda a história da humanidade, principalmente dos 2000 anos, os últimos 2000 anos, e vê a história da Igreja Católica pensando ser a história do cristianismo, eles falam: eu não quero ser cristão, né? O ateu David Hume, ele escreveu um livro, Por que Não Sou Cristão?
ok? Onde ele conta a história da Igreja Católica pensando que aquilo era cristianismo, enquanto nós vemos na história a Igreja Católica perseguindo e matando os cristãos. Bom, mas Jesus Cristo disse que essa igreja, esses verdadeiros cristãos que eram mortos ali, que foram muitos, eles não receberiam o dano da segunda morte. Então, e essa igreja, você tem uma ausência de repreensão. Jesus não repreendeu ela em nada. Éfeso, nós vimos que Jesus repreendeu, disse que ela perdeu o primeiro amor. Bom, terminando a igreja de Esmirna, entra exatamente na era de Pérgamo, quando Constantino organizou a Igreja Católica com aqueles bispos que eram chamados de traditori, traidor, aqueles que entregaram os pergaminhos para serem queimados, amaldiçoaram o nome de Jesus e adoraram o demônio para não morrer, participaram de um culto de possessão demoníaca. Eles dão início a essa era, junto com Constantino, já implantando heresias diversas, né, como o uso do incenso de Júpiter foi para a igreja, o batismo de recém-nascido foi confirmado, a doutrina do purgatório foi confirmada, e uma série de outras heresias, inclusive, vão começar a perseguir as igrejas pentecostais, como as igrejas que eles chamavam de donatistas. Na verdade, eram cristãos verdadeiros, da linha da igreja chamada Nova Profecia. Bom, nesse período, diz que lá estava o trono de Satanás. Se você pegar no livro, qual foi a identificação que eu fiz do trono de Satanás? Bom, havia uma divindade em Roma que todas as crianças eram dedicadas a ela. Era a divindade chamada Vaticanus. Nero, lá no ano 64 até o ano 68, quando ele matou milhares de cristãos, o que ele fez? Ele fez uma montanha que era dedicada a Vaticanos, ele colocou aquela região como um túmulo dos cristãos, enterrava os cristãos ali, toda aquela montanha, milhares de cristãos. O que a Igreja Católica fez? Ela fez aquele local como um lugar de consagração. Você sabe que no Espiritismo, normalmente eles usam enterrar algum animal, ou até pessoa, em um terreno como local de consagração em que eles vão dedicar a Satanás, né? Pois bem, a Igreja Católica usou aquele cemitério de Nero, que é o Monte Vaticanos, e lá ela fez a sua sede, que até hoje recebe o nome da divindade romana, Vaticanos. As pessoas que são enganadas por essa instituição são enganadas mesmo de bobo, porque está na cara, né? Então esse é o trono de Satanás, é o Vaticanos. E eu mostrei para vocês que lá também tem um salão onde o Papa discursa, que é no formato de cabeça de serpente, e o Papa fala lá entre as presas da serpente. Ele é a voz da serpente nesse mundo. Então não preciso dizer mais nada, né? Bom, nesse período também, que começou no ano 312 da era cristã, diz que lá tinham os que seguiam a doutrina de Balaão, o falso profeta Balaão. Então nós procuramos nesse período quem seria o principal herege. Eu citei um, que é o Eusébio de Cesareia, né? O bispo que adorou o demônio para não morrer. E Eusébio de Cesareia, uma das mudanças que ele fez foi na doutrina da volta de Jesus. Ele começou a pregar que Jesus não voltaria para implantar o reino de Deus, e quem tinha essa missão era ele, Eusébio de Cesareia e Constantino, um herege. Mas essa não foi a maior heresia. A maior heresia foi implantar o culto aos mortos, que é espiritismo, claro, vai acontecer no ano 427. Foi também mudar a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação, ok? E foi também a teoria da guerra justa ou guerra santa, dizendo que a Igreja Católica tinha autoridade para matar a fim de implantar o reino de Deus. E essa doutrina vai ser usada pelos papas para organizar cruzadas, Inquisição. Essas três heresias gravíssimas, elas foram organizadas por um homem chamado Agostinho de Hipona. E nessa parte eu coloquei para vocês que Agostinho de Hipona é, sem sombra de dúvida, o Balaão de Pérgamo. Bom, então, o Balaão de Pérgamo diz que ele lança tropeço diante dos filhos de Deus, porque o Balaão da Bíblia lançava tropeço diante dos filhos de Israel.
E tinha lá também os que seguiam a doutrina dos nicolaítas. Nicolaíta significa dominadores do povo. É o que a Igreja Católica será, né? Bom, no capítulo 7 nós estudamos sobre a Igreja de Tiatira. O simbolismo da Igreja de Tiatira, ela começa no ano 431, quando a Igreja Católica faz um concílio na cidade de Éfeso, onde Semíramis era adorada como Diana dos Efésios, e pega todos os títulos de Semíramis, Mãe de Deus, Rainha do Céu e Nossa Senhora, e aplica a Maria. Isso foi feito na cidade de Éfeso, a capital, o centro do culto a Semíramis. Então, nós dizemos que o diabo ele não quer esconder as coisas ficam bem claras, né? Cai nessa mentira quem quer. Bom, nesse período, havia uns grupos que a Igreja Católica chamava de anabatistas, rebatizadores, porque eles rejeitavam o batismo católico, né? Tá bom? E eles terão que fugir, porque nesse período a Igreja Católica ela estabelece uma lei, tá bom? Chamado Edito de Tessalônica, onde ela proíbe, junto com o Império Romano, o funcionamento de qualquer igreja diferente da Igreja Católica. Então a Igreja Cristã tem que fugir para as montanhas. E lá tinha a falsa profetisa Jezabel. Jezabel era uma das maiores representantes do culto a Semíramis, tá? Representando, né, essa heresia. E lá eles comiam do sacrifício da idolatria, porque a Igreja Católica logo vai implantar a idolatria, o culto aos mortos, colocar imagem de escultura para cultuá-los, e diz que eles conheceram as profundezas de Satanás, né? Essa expressão eu expliquei para vocês, porque a partir desse momento, a Babilônia apocalíptica, a Igreja Católica será tão importante para Satanás, que ele vai fazer com que o espiritismo celta, o espiritismo africano, o espiritismo dos nativos que viviam aqui no Brasil, o espiritismo dos bárbaros celtas, né, já falei, o espiritismo dos incas, astecas e maias, todos eles terão que dobrar o joelho diante da Igreja Católica. Então, por isso é que participar dessa consagração, desse Papa que se apresenta como a voz da serpente no mundo, significa conhecer as profundezas de Satanás. Bom, depois nós estudamos a Igreja de Sardes. A era da Igreja de Sardes é a era da Reforma. Eu contei para vocês a história de Baltazar Rubem Maia, um pastor anabatista, né, que não aceitava o batismo de recém-nascido, que ele foi preso pelos protestantes, foi torturado durante uma semana, torturado direto, até que ele não suportou mais, ele negou a fé, disse que nunca mais pregaria contra o batismo infantil, os protestantes soltaram ele. Ele ficou envergonhado e ele teve que fugir da igreja, foi viver numa outra cidade. Passaram-se 2 anos, 3 anos, o Espírito de Deus perdoa, ok? E ele se sentiu perdoado, voltou a pregar a verdade, a Igreja Católica prendeu e matou ele, ok? Então é uma história que vocês devem rever. Nesse período, a doutrina de Balaão da Guerra Santa está de vento em popa, porque agora não vai ser mais só a Igreja Católica que vai matar com a sua Inquisição, a Inquisição protestante, né, dirigida por Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles vão matar os anabatistas, né? Por quê? Porque Agostinho de Hipona tinha pregado a Guerra Santa, ok? E eu coloquei para vocês também o ponto 3.1.4, eu botei o ponto: a Igreja Cristã é vergonha para Deus, porque um protestante, em 1969, chamado Lloyd Jones, ele disse a seguinte frase: talvez não exista nada que tenha denegrido tanto a glória de Deus como a história do seu povo na igreja. Só que ele é um protestante, ele pensa que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus. Ele fala que, então, a glória de Deus foi envergonhada pela Igreja de Jesus. Só que isso é mentira. A Igreja de Jesus estava sendo perseguida pela Igreja Católica. Mas os protestantes, eles são ligados e hoje já até fizeram aliança, voltaram para a Igreja Católica. Aconteceu em 2017, né? O fim da era das perseguições eclesiais foi em 1890, quando já ocorreu a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, e ambos países eles eram aliados,
eles estabeleceram como lei: ninguém será processado, ninguém será punido por sua fé, ninguém será molestado por sua fé, foi a expressão que eles usaram. Bom, nesse período começou a igreja de Filadélfia, ok? No século XVIII, eles terão liberdade para pregar o evangelho até o século XIX, ok? Aí no ponto 2 eu coloquei os Estados Unidos e os anabatistas, porque muitos anabatistas fugiram para os Estados Unidos, mas infelizmente acabaram sendo mortos lá, né? As bruxas de Salem, os protestantes estavam matando os anabatistas. Teve um pastor que foi morto naquele julgamento horrível. A maior vergonha da história dos Estados Unidos foi obra dos protestantes. Bom, o Brasil, ele seguiu esse ideal da Revolução Francesa, porque muitas autoridades aqui no Brasil tinham estudado na França. Então eles seguiram esse ideal, e o Brasil também, quando foi proclamada a República, foi decretado que ninguém seria molestado por sua fé. Aqui, então, haveria liberdade religiosa. Estão tentando mudar isso, né? E Jesus Cristo diz para ela: pus diante de ti uma porta aberta, que é a porta das missões. Bom, chegamos no capítulo 10, a mensagem à igreja de Laodiceia, e eu coloquei aí: a era de Laodiceia é a era dos últimos tempos, que é contado normalmente como século XX e século XXI, ok? E esse período diz que essa igreja, além de Jesus estar do lado de fora, está afastado da grande maioria da igreja, ela se diz rica, ok? E não tendo falta de nada. Mas Jesus Cristo diz que ela é, na verdade, uma miserável, né, cega e estando nua, claro, todas com expressão de significado espiritual.